Olá, programadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que é um banco de dados, o que é o banco de dados SQLite e como utilizar esse banco de dados no Android Studio. Vamos lá? O que é um banco de dados? Você muito provavelmente já usou banco de dados. Quando você faz uma postagem no Facebook, você está alimentando um banco de dados. Quando você preenche um cadastro na internet, você também está alimentando um banco de dados. E para entender o que é banco de dados, é muito importante que a gente entenda como que a gente armazenava dados antes do surgimento dos bancos de dados. A gente armazenava esses dados em papéis, organizava esses papéis em pastas e essas pastas a gente organizava em arquivos. A gente pode comparar o papel com registro, a pasta com as tabelas e o arquivo com o banco de dados. Então, a gente tem aqui uma tabela usuário, nome e senha. E a gente poderia ter vários dados registrados. A coluna, a gente pode chamar de coluna ou atributo. Cada linha a gente chama de linha, tupla ou registro. No Android Studio, a gente utiliza o SQL, que é uma linguagem de consulta estruturada que tem o objetivo de fazer a manipulação de dados em um banco de dados. Então, a gente pode chamar isso aqui de tabela, né? A gente tem as linhas ou tuplas e as colunas, que são os atributos. Se a gente quiser criar uma tabela, então a gente usaria o comando create table, o nome da tabela, e entre parênteses, os campos dessa tabela, falando de uma maneira bem geral. O select. A gente utiliza o select, então, para selecionar dados, quando a gente quer recuperar dados de uma tabela. Neste caso aqui, select usuário, nome, senha, from usuários. Então, eu utilizo o select para recuperar dados em uma tabela. O insert. A gente utiliza o insert para inserir registros em uma tabela. Então, no caso, se eu quiser inserir na tabela usuários, o nome, usuário, nome e senha, eu coloco na frente values e coloco na mesma ordem o nome do usuário, o nome e a senha que vai ser registrada. E dessa forma eu tenho esse cadastro na tabela. Então, a gente pode também excluir registros. Para isso, a gente usa esse comando delete. Delete from usuários where nome igual a Alessandra. Nesse caso, ele deletaria todos os usuários que têm o nome Alessandra. Se eu não colocar o where, colocar apenas delete from usuários, ele iria deletar todos os usuários. O update é um outro comando do SQL utilizado para atualizar registros. Então, update usuário set senha, tenho a senha, where, nome. Então, eu estou atualizando a senha desse usuário, que seria Alessandra, ok? No Android Studio, a gente utiliza o SQLite. Poderia usar outros, porém o SQLite ele é oficial da plataforma Android, ele é simples, leve, rápido, usa pouca memória e ele é de código aberto. Agora, a gente vai colocar em prática esses conceitos de banco de dados aqui no Android Studio. Então, eu criei um novo projeto chamado SQLite, banco de dados, e é aqui que eu vou colocar em prática esses conceitos. Eu vou aqui na Main Activity e aqui a gente vai criar um banco de dados, a gente vai criar
uma tabela pessoas e nessa tabela pessoas a gente vai salvar o nome e a idade das pessoas. Então aqui dentro do onCreate da main activity, a gente vai começar a programar. A gente vai começar com um try catch. A gente vai colocar um try catch e aqui dentro do catch a gente vai colocar exception e aqui a gente coloca um print strike trace. A gente usa essa estrutura aqui todas as vezes que a gente quiser trabalhar com banco de dados, porque estruturas de banco de dados são sensíveis e elas não podem dar erro. Então, a gente coloca um try e coloca todo o comando de banco de dados que a gente iria colocar normalmente, a gente coloca dentro do try. Ele vai tentar executar esse comando, se não der erro, ele executa, se não, ele vai aqui para a exceção. Então, aqui dentro do try, eu vou colocar o comando SQLite Database e vou dar um nome de banco dados. Vai receber. Aqui eu vou colocar Open or Create Database. Ele vai abrir a base de dados se ela já existir. Se não existir, ele vai criar. Aqui o primeiro parâmetro é o nome do banco. Eu vou chamar simplesmente de app, porém você poderia dar o nome que você quisesse. E em seguida, o modo de acesso, eu vou colocar mod private, indicando que apenas a nossa base de dados vai poder acessá-lo. Em seguida, eu vou colocar o terceiro parâmetro como null, porque nós não vamos utilizar factory, então o terceiro parâmetro é null. Então aqui a gente já criou o banco de dados. Então, aqui o banco de dados já foi criado. Aqui embaixo, então, eu vou criar uma tabela. Para criar uma tabela, eu utilizo bancodados.execSQL e se você já programa em outra linguagem como Java para desktop, você deve conhecer esse comando. Se não, basicamente, a gente vai executar a SQL que a gente vai colocar aqui dentro, que vai ser a criação da tabela. Então, eu vou colocar create table if not exists. Então, ele vai criar essa tabela caso ela não exista. A tabela vai se chamar pessoas. Agora eu vou abrir e fechar o parênteses. Aqui dentro eu vou colocar os campos dessa tabela, então. E aqui dentro a gente vai colocar as colunas. Eu vou colocar a coluna nome e eu preciso colocar o tipo de dado que é essa coluna. Então eu vou colocar varchar. Separar por vírgula e eu vou colocar idade. A idade vai ser um inteiro e ela vai armazenar até 3 caracteres, porque a pessoa pode ter, por exemplo, 100 anos. Então, são 3 casos decimais, certo? Você poderia separar por vírgula e ir colocando outros campos, mas a gente vai colocar apenas esses campos. Perceba que eu coloquei em letra maiúscula os comandos e em letra minúscula o que é nome de tabela e nome de campo. Assim fica mais fácil identificar o que é um campo do que é um comando do SQL. Então, a gente já criou o banco de dados, criou a tabela, agora a gente vai inserir dados dentro dessa tabela. Então, eu vou colocar um comentário aqui, inserir dados. Então, aqui no inserir dados, eu vou colocar banco dados, que foi o nome que eu dei para o meu banco, ponto execSQL,
E aqui dentro, então, eu vou colocar os comandos SQL para poder inserir dados na tabela. Qual que é o comando, então? A gente vai usar o insert into, que esse comando... Opa, faltou as aspas. Maiúsculo, insert into, e aqui eu vou colocar o nome da tabela. A tabela chama pessoas. Em seguida, entre parênteses, eu coloco em quais campos que eu vou inserir dados. É no campo nome e idade. Agora aqui na frente eu coloco values e agora eu vou inserir os valores. Como o nome é uma string, eu tenho que usar aspas, mas como eu já usei as aspas duplas aqui para abrigar o comando, então aqui eu uso aspas simples. E eu coloco o nome, que é a primeira coisa que aparece aqui, então ele vai inserir na coluna nome o meu nome. Vou separar por vírgula e agora eu coloco a idade. A idade, então, é um inteiro, ela não vai entre aspas, então. Agora eu vou selecionar, vou dar Ctrl C no Windows, tá? E Ctrl V, que é para poder copiar e colar. E aqui eu vou digitar outro nome qualquer. Então, agora eu inseri duas linhas ou tuplas na tabela. Alessandra 37 e Kelly 26. Você poderia criar uma interface gráfica aqui com esses campos do tipo input, né? Destes aqui, inserindo, pedindo para a pessoa digitar o nome, a idade e armazenar dentro aqui dessas instruções. Porém, agora o objetivo é mais entender a estrutura do banco de dados. Se você executasse o seu banco de dados agora, ele iria inserir estes dados, então, na tabela. Eu não recomendo que você execute, porque da maneira como eu construí aqui, cada vez que você executar, ele vai inserir esses dados. Então, ele iria inserir 2, 3 vezes os mesmos dados, dependendo da quantidade de vezes que você executasse. Por enquanto, a gente não vai executar, a gente vai criar outro comando para recuperar pessoas, tá? Então, eu vou colocar aqui, recuperar pessoas. Esse comando, então, vai ser banco de dados .raw query. Então, perceba que é diferente, agora é um raw query. Aqui dentro, então, a gente vai colocar as instruções para recuperar pessoas. O primeiro método a gente ainda vai preencher e o segundo método é null. Não vou usar o segundo método, então apenas o primeiro, tá? Então, esse método aqui, essa estrutura aqui é utilizada para recuperar os dados da tabela. A gente vai recuperar esses dados da mesma maneira que a gente recupera valores de um array ou vetor, que você deve saber o que significa. Então, para isso, a gente vai utilizar um cursor, que eu vou chamar de cursor, para poder recuperar estes dados. Ele não reconhece, eu tenho que dar um Alt-Enter e importar a classe, tá? Ele vai importar lá em cima para mim, ó, a classe cursor, e eu vou usar essa classe para poder recuperar os dados da tabela. Como que eu recupero estes dados? Eu uso um select. Então, select nome, vírgula, idade, from pessoas. Então, ele vai recuperar o nome e a idade da tabela pessoas. Eu poderia pôr um asterisco para que ele recuperasse todos os valores, porém, isso deixa a execução da query mais lenta. Então, por isso, eu coloco os campos que eu quero exibir separados por vírgula. Então, esse cursor, imagina a tabela
ele vai preenchendo, ele vai percorrendo cada registro da tabela. Então, para que a gente recupere os valores, a gente vai ter que usar um while, que é a estrutura enquanto, que você já deve conhecer, ela é parecida em todas as linguagens, né? Essa estrutura existe em qualquer linguagem de programação. É a estrutura enquanto. Como cláusula dela, eu vou colocar o cursor seja diferente, ó, sinal de exclamação igual é diferente de nulo. Porque enquanto ele estiver percorrendo as tuplas da tabela, ele não é nulo, tá? Então, ele só vai entrar aqui dentro desse while enquanto ele estiver recuperando os registros da tabela. Quando a tabela não tiver mais registros para recuperar, ele vai sair do while. Então, aqui dentro, eu vou recuperar esses dados. Como que eu vou recuperar? Vou recuperar com um log, tá? Esse log.i é uma maneira de recuperar os dados para serem exibidos apenas aqui no terminal. Então, eu vou colocar o log.i, ele não reconhece, eu tenho que dar um Alt Enter e importar a classe também. Então, aqui eu vou colocar uma tag resultado. Nome. E aqui eu vou colocar o cursor ponto get string. Então, ele vai recuperar, né, usando o getString. Então, aqui dentro, eu tenho que passar o índice da coluna que eu vou recuperar. No caso, eu quero recuperar a coluna nome, que é a primeira coluna. Então, o índice é 0, ok? Para recuperar a segunda coluna, eu colocaria o índice 1 e assim vai, porque ele inicia no 0. Então, o 0 é a primeira e não o 1. Porém, lembrar o nome das colunas pelo índice é um pouco complicado. Se a gente estivesse trabalhando com vários campos, a gente iria se enrolar. Então, tem um jeito mais fácil de fazer isso. Que maneira que é essa? Eu vou recuperar os índices aqui. Então, eu vou colocar índices da tabela. E aqui, eu vou colocar um índice nome, é um inteiro, tá? Que vai receber cursor ponto get column index. Então, ele vai recuperar o índice da coluna nome. Então, aqui, ao invés de passar o índice 0, eu passo o nome exato dela, no caso, o índice nome. Vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl C, lembrando que eu estou no Windows, tá? Por outro sistema operacional é diferente. Ctrl V, aqui eu vou colocar idade. E aqui eu vou passar o mesmo parâmetro que eu passei aqui, ó, idade. Então, eu recupero aqui índice nome e índice idade. Desculpa, eu cometi um erro. Na verdade, aqui a gente só vai recuperar índice nome e eu vou colocar outro log embaixo, aonde eu vou recuperar o índice idade. Agora sim, se você executar agora, ainda não vai rodar, porque o cursor, cada vez que ele passa por uma linha da coluna, uma linha da tabela, ele para no final. E para que comece a outra, a gente tem que usar um recurso que é o cursor ponto move to first. O move to first, então, cada vez que ele recuperar um valor, ele vai até o final, vai voltar aqui e se mover para o começo, então. E aqui dentro, a gente vai colocar o cursor ponto
Move to Next. Então, ele vai ver um registro, recuperar esse registro, se mover para o seguinte. A hora que o cursor for diferente de nulo, ele vai voltar para o início e move to first. Então, é por isso que a gente utiliza esse move to next e o move to first. Agora, então, eu vou executar o app. App executando, então, eu vou aqui no logcat. Vou em info aqui, ó, e vou colocar resultado, que era o nome que eu pus aqui. Olha só, ele recuperou, então, nome e idade de todos os registros da tabela, que eram apenas 2, tá? Como a gente usou o log, então ele aparece aqui no logcat. E aí, deu para aprender? Deixe um comentário se você conseguiu. Legal?